Olá, pessoas, tudo bem? Então, nós vamos continuar o conteúdo da anatomia humana, essa parte introdutória. Na aula passada, nós vimos, alguns conceitos importantes, como a terminologia anatômica, a posição anatômica, nós vimos os planos, o plano mediano. E na aula de hoje nós vamos estudar as cavidades corporais. Se vocês analisarem essa imagem aqui ao lado, cavidades corporais, nós temos várias e elas têm a função primordial de alojarem e proteger os nossos órgãos internos. Beleza? Nós observamos essas cavidades, são esses espaços dentro do corpo onde estão localizados diversos órgãos. Basicamente, nós temos duas grandes cavidades corporais. Nós temos uma cavidade dorsal, uma grande cavidade dorsal, e nós temos uma cavidade ventral. Ok? Então, essas cavidades, tanto a dorsal quanto a ventral, elas se subdividem. Então, a cavidade dorsal ela é constituída pela cavidade craniana, ou cavidade do crânio, e a cavidade vertebral, ou também canal vertebral. Essas duas cavidades dorsais, então, elas possuem a função extremamente importante de alojar e proteger o nosso sistema nervoso central, que é o nosso encéfalo e é a nossa medula espinal. Já a cavidade ventral, ela também é subdividida. Eu tenho lá, então, a divisão do tronco em tórax e abdômen. Essa divisão ela se dá pela presença do músculo diafragma. Então, tudo que está acima do músculo diafragma é a nossa cavidade torácica. Vejam bem, não é cavidade torácica, é cavidade torácica. Tá? Então, acima do músculo diafragma, eu tenho a cavidade torácica. Abaixo do músculo diafragma, eu tenho duas cavidades. Eu tenho a cavidade abdominal e eu tenho a cavidade pélvica. Então, cavidade dorsal e a cavidade ventral. Tudo bem? Aqui na cavidade torácica, então, ela também é subdividida. De que forma? Eu vou ter um espaço para alojar o coração, eu vou ter dois espaços para alojar os pulmões e uma região superior aqui onde eu tenho estruturas importantes, como a traqueia, como o esôfago. Então eu vou ter uma cavidade pleural, uma cavidade pericárdica. Tranquilo? Então a cavidade dorsal, ela aloja e protege o sistema nervoso central. Ela é constituída pela cavidade do crânio, ou craniana, e pela cavidade vertebral. E a região anterior, a cavidade ventral, nós temos a cavidade torácica. Abaixo do músculo diafragma, nós temos a cavidade abdominal. E mais inferiormente, a cavidade pélvica. Esquema, fica mais claro isso para nós, Nós não temos o texto aqui. Então, observa aqui a cavidade dorsal e aqui a cavidade ventral. Na cavidade dorsal, a cavidade do crânio, alojando o encéfalo, a cavidade vertebral, alojando a medula espinal. Anteriormente, nós temos duas cavidades sendo demonstradas aqui. Eu tenho a cavidade torácica e abaixo do músculo diafragma, que está aqui, essa parte vermelha, abaixo do músculo diafragma, a cavidade abdominal e mais inferiormente a cavidade pélvica. Na cavidade abdominal e na cavidade pélvica, na abdominal eu tenho os órgãos, principalmente os órgãos do sistema digestório. Então tem ali o estômago, tem o fígado, se observar aqui o fígado bem evidente. Eu tenho as alças intestinais, então intestino grosso, intestino delgado, o reto. E na cavidade pélvica, a bexiga urinária, no homem e na mulher. Se fosse mulher, teria aqui acima o útero também. Tá?
Nessa imagem anterior, nós temos as cavidades que nós já estudamos, né, ali atrás. Nós já vimos ela, estudamos, não, nós já vimos. Cavidade torácica acima do diafragma, a abdominal abaixo do diafragma. A torácica ela é subdividida em cavidade pericárdica. Aqui eu tenho então a cavidade pericárdica, que aloja o coração. E lateralmente nós temos as cavidades pleurais, que vão alojar para nós os pulmões. Nessa imagem eu tenho aqui a cavidade abdominal e aqui em amarelo a cavidade pélvica. Ok? Tranquilo, né? Então, nesse corte, que corte que é esse mesmo? Né? Nesse corte que foi realizado, né? Nessa imagem eu tenho um corte, nessas imagens eu tenho outros cortes. Né? Então, nessa imagem, eu posso observar claramente a cavidade craniana, ou do crânio, alojando e protegendo o encéfalo, e a cavidade vertebral protegendo, né, a medula espinal. Percebam que essas cavidades, que a cavidade dorsal, ela é uma cavidade óssea, uma cavidade extremamente resistente para promover, né, essa proteção para esses órgãos do sistema nervoso central. Então, em um corte aqui nessa imagem ao lado, eu posso ver justamente essa cavidade craniana, a cavidade do crânio aqui com o encéfalo. A nível do tórax, temos um corte aqui. No tórax, se vocês se lembrarem da imagem anterior, nós temos duas cavidades. Uma cavidade ao centro, chamada de cavidade pericárdica, e aqui está sendo demonstrado o coração voltado para a esquerda. E a cavidade pleural sendo ocupada pelos nossos pulmões. Num nível mais inferior, já abaixo de um músculo aqui bem grandão aqui, que músculo que é mesmo? Que eu havia comentado agora há pouco, é esse mesmo aí que vocês estão falando agora. Então, abaixo desse músculo, nós temos a cavidade abdominal, que, como eu disse para vocês, na cavidade abdominal existe a presença dos órgãos do sistema digestório. Então, aqui tem o fígado, né, à direita, o colo transverso, né, intestino grosso, o baço, né, a coluna vertebral e os grandes vasos, a veia cava inferior e a aorta. Ok? No nível mais inferior ainda, nós temos aqui a cavidade pélvica, está anotado aqui. Nesse corte, nós observamos a presença da bexiga urinária aqui, então a bexiga urinária, e posteriormente o reto. Posteriormente aqui o reto. Beleza? Não se esqueçam disso, isso é importante, essas imagens, elas são muito utilizadas na anatomia, né? E essas relações dos órgãos nas cavidades também. Então, essas cavidades corporais, esses espaços, são onde estão localizados esses nossos órgãos, né? Nós já vimos isso, né? Então, na cavidade pericárdica eu tenho o coração, na cavidade pleural nós temos os pulmões. Então, aqui uma imagem, um esquema, e aqui a imagem real, a cavidade torácica. Ao centro nós temos o coração e lateralmente nós temos os pulmões. Tranquilo? Né? Então, aqui é um resumo de tudo isso que nós vimos, né? Eu tenho a cavidade anterior do corpo. Nessa cavidade anterior do corpo eu tenho uma subdivisão. Então, nessa seta aqui, ela está identificando essas duas cavidades, né? Então, a cavidade torácica, separada por um músculo, né? Da cavidade abdominal e pélvica, ou abdômeno-pélvica. Cavidade torácica ela é subdividida em cavidade pleural direita, pleural esquerda, cavidade do pericárdio. Tá? Então, onde ficam os nossos órgãos? O coração e os pulmões. Já na cavidade abdômeno-pélvica, ela é dividida em cavidade abdominal e cavidade pélvica. Na abdominal, como eu disse para vocês, os órgãos do sistema digestório. E na pélvica, então eu tenho órgãos do sistema urinário e nós temos órgãos do sistema reprodutor, né? Os órgãos internos do sistema reprodutor.
essas cavidades, elas não ficam ali isoladas, sozinhas, sem nada, né? Essas cavidades, elas são revestidas por membranas, muitas vezes membranas fibrocerosas, então membranas de tecido conjuntivo e tecido seroso, vocês vão ver isso na histologia. Então essas membranas, né, elas individualizam os nossos órgãos. Então elas existem para que os nossos órgãos nessas cavidades, eles fiquem isolados, eles fiquem individualizados. Por exemplo, na cavidade pericárdica, eu tenho uma membrana, essa membrana se chama pericárdio. Tá? Então, uma membrana que reveste o coração, e ao mesmo tempo que reveste o coração, essa membrana, ela separa, ela isola o coração dos pulmões, por exemplo, né? Dentro dessa membrana, existe um tecido seroso que secreta um líquido, o líquido pericárdico. Esse líquido, ele lubrifica a superfície do coração e permite que o coração, então, ele consiga, né, bater de forma livre, né, sem problema algum. Ok? Bom, lateralmente à cavidade pericárdica, nós temos os pulmões, que estão dentro da cavidade pleural. Poxa, chama cavidade pleural por quê? Porque essa cavidade é formada pelas nossas pleuras. Olha aqui, ó. Então eu tenho uma pleura. Essa membrana que vocês estão vendo aqui, ó, envolvendo os pulmões, essa membrana ela se chama pleura. Nós temos duas pleuras. Eu tenho uma pleura parietal, que está ligada ao tórax. Eu tenho uma pleura visceral. O próprio nome já fala onde essa pleura vai estar. A pleura visceral está aderida ao pulmão. Bom, entre essas duas pleuras existe um líquido, chamado de líquido interpleural, né? E esse líquido evita que essas pleuras elas acabem colabando, elas que acabem grudando. E com isso, esse líquido pleural, ele permite a livre expansão dos pulmões. É lógico, é por isso que quando uma pessoa tem uma inflamação nas pleuras ou tem um traumatismo torácico, essas pleuras elas têm uma lesão e elas acabam produzindo muito mais líquido pleural e leva à compressão dos pulmões, né? Então elas são importantes, mantêm o funcionamento adequado do órgão, mas se tiver algum problema, elas vão responder com a produção de mais líquido. E aqui nós temos o músculo diafragma, né? Então, esse músculo grande, em forma de cúpula, que separa o tórax do abdômen. Tranquilo? Vamos em frente. Uma cavidade abdominal, ela é revestida por uma membrana bem rígida, bem espessa, que é o nosso peritônio. Então, aqui nessa imagem, então, olha aqui, costelas, né, os arcos costais, aqui a cartilagem das costelas, cartilagem costal, e aqui essa membrana revestindo o abdômen é o peritônio. Quando nós cortamos esse peritônio, eu estou vendo esse tecido brilhante aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Então aqui eu tenho uma parte do peritônio, aqui eu tenho outra parte do peritônio, aqui eu tenho outra parte do peritônio. Percebam que essa face interna do peritônio é diferente dessa face externa do peritônio. Então essa parte externa que vocês estão vendo aqui na figura, ela faz parte do peritônio parietal. E essa parte mais lisa, mais brilhante é o peritônio visceral. Tá? Então é bem importante isso. O peritônio, então, ele mantém os órgãos da cavidade abdominal posicionados. Tranquilo? Então, quando a função desse peritônio é o posicionamento desses órgãos, para que eles não fiquem soltos no abdômen. Eles têm uma ancoragem na cavidade abdominal e essa ancoragem ela é feita pelo esse peritônio. Quando o indivíduo engorda, tem uma protuberância abdominal, ou quando a mulher ela está gestando, como esse processo ele é lento e gradativo, então o peritônio acaba acompanhando essa distensão abdominal. Tá?
Então, continuando, agora nós vamos falar sobre a membrana, né, que reveste a nossa cavidade dorsal. Então, lembrando, a cavidade dorsal ela é dividida em duas outras, né? Ela é formada pela cavidade do crânio e é formada pela cavidade vertebral. Então, a cavidade do crânio ela aloja e protege o encéfalo, e a cavidade vertebral aloja e protege a medula espinal. Bom, vou começar aqui com a cavidade do crânio. Então, nós tiramos uma fatia aqui do crânio, né, junto com o encéfalo. Um corte, dizem para mim que corte foi realizado aqui, né? Então, nós temos aqui um crânio. Aqui eu tenho o osso, né? Abaixo do osso, aqui não está demonstrado, né? Bem bonitinho, teria que ter outra membrana aqui, chamada de periósteo, em cima do osso. Abaixo do osso, eu tenho aqui as meninges. Então, essas meninges são membranas de tecido conjuntivo que revestem e protegem o nosso sistema nervoso central. Então, como vocês já ouviram, já falei isso para vocês, então o sistema nervoso, as meninges protegem tanto o encéfalo como a medula espinal. Então, aqui nós temos um corte da medula espinal. Que corte que é esse aqui mesmo que foi realizado? Então, aqui na medula foi realizado um corte, aqui nessa membrana foi realizado outro corte, né? Então, aqui eu tenho um corte do encéfalo. Então, o osso, o crânio. Abaixo do crânio eu já tenho a meninge, a primeira das meninges, que é a mais grossa de todas. Ela é chamada de dura mater, né? A mãe das meninges. Então, essa primeira meninge aqui, que vocês estão vendo é subdividida, ela é subdividida mesmo, tá? Porque ela tem um folheto, ela tem uma membrana externa, que está aderida no osso, olha aqui, vocês podem ver isso aqui. E ela tem uma membrana interna depois, tá? Então, essa aqui é a dura mater. Abaixo da dura mater, nós temos uma outra membrana que ela é mais fina agora, ela é mais delgada. Estão vendo aqui? Só que ela emite esses prolongamentos pequeninos aqui. Essa meninge ela se chama aracnoide. Aracnoide por quê? Porque quando o pesquisador olhou ela, ele viu apenas esses filetes aqui e eles se parecem como teias de aranha. Lá no laboratório, na aula prática, eu vou mostrar isso para vocês, né, e parece essa meninge, né, na imagem dá a impressão de que ela é bem grossa, bem espessa, mas ela é bem fina, tá? É como se fosse uma folha de papel de seda, tá? Bem fina, bem delgada. Então lá, osso, dura mater, aracnoide. Quando eu olho aqui no encéfalo, percebo, eu tenho uma coloração diferente aqui, um marrom mais escuro, e aqui um tom mais claro de marrom. Se eu olhar o contorno do encéfalo, esse contorno, essas voltas aqui, elas são chamadas de giros encefálicos. Então, cada volta dessa é um giro encefálico. Então, vendo que eu tenho uma membrana em cima desses giros, essa membrana aqui em cima é a nossa meninge mais interna, chamada de pia mater. Tá? Ela é a mais interna. Então, eu tenho osso, dura mater, a meninge mais externa e mais grossa, mais espessa. A aracnoide, que emite prolongamentos para o tecido nervoso. E a pia mater. Nesse corte aqui, isso aqui é a medula espinal, bem bonitinha, mesma coisa. Eu tenho uma meninge mais externa, bem grossa, dura mater. Uma meninge intermediária que emite prolongamentos. Olha aqui, tá vendo esses prolongamentos aqui? Ó? Todos esses prolongamentos é característica da aracnoide. Então, dura mater, aracnoide e internamente a pia mater. A pia mater fica aderida ao tecido nervoso e ela que dá a forma tanto para o encéfalo quanto para a medula espinal. Beleza? Se tiverem dúvidas, pausem o vídeo, né? Voltem, ouçam com atenção, façam os esquemas que vocês necessitarem, tá? Ou mandem perguntas, tá? Mas é tranquilo. Beleza? Um outro ponto que nós temos para estudar são os termos anatômicos. Nós vimos, então, até agora, que existem formas de padronizar a anatomia. O primeiro deles que nós vimos foi a posição anatômica, a terminologia anatômica,
aí eu tinha planos, né, de secção, e agora eu tenho alguns termos. O primeiro deles é o termo mediano. Tá? Mediano é usado para uma estrutura que está sobre o plano mediano. Então, lembram lá? Eu disse para vocês assim, olha, o plano mediano, ele percorre essas estruturas. Estrutura sagital, ossos nasais, no meio da boca, protuberância mental, lembram disso? Então, todas essas estruturas por onde passa o plano mediano, nós vamos chamar de mediano. Então, a glabela é uma estrutura mediana, né? A sutura intermaxilar é uma estrutura mediana. Então, tudo que está em cima do plano mediano, nós chamamos de mediano. Agora, eu tenho dois outros termos, medial e lateral. Medial são as estruturas mais próximas do plano mediano. Né? Então, se o meu nariz aqui, ó, vamos imaginar o nariz, está bem próximo, está bem no meio aqui do plano mediano, então o nariz é mediano. E aí eu estou olhando para o olho. O olho está mais próximo ou o olho está mais longe do plano mediano? O olho está mais próximo. Então, o olho vai ser chamado de medial. E quem está mais afastado do plano mediano é chamado de lateral. Então, o nariz é mediano, o olho é medial e a orelha é lateral. Então, aquilo que está mais afastado do plano mediano, mais longe. Né? Se nós observarmos, então, aqui, o osso externo, ele é mediano, as mamas são mediais e o membro superior vai ser lateral. Ok? Poxa, professor, mas tem um outro termo aí chamado de intermédio. Né? Intermédio é uma estrutura que está no meio, entre lateral e medial. Mas não só intermédio, tá? A gente pode, muitas vezes, utilizar também o termo, né? Vocês vão ver que não é raro utilizar o termo médio. Então, quando que eu tenho um intermédio? Vamos analisar aqui a nossa mão. O polegar, ele é uma estrutura mediana, medial, lateral. Então, o polegar é uma estrutura. O dedo mínimo é outra estrutura que eu estou comparando. Então, o polegar está mais longe do plano mediano, ele é lateral. O dedo mínimo está mais perto do plano mediano, então ele é medial. E os outros três dedos, indicador, médio e anular. Esses três dedos, eles têm a posição intermédia. Ok? O intermédio fica entre medial e lateral. Tranquilo essas estruturas? Então, tiverem dúvida da mesma forma, pausem, retornem, né, perguntem, façam os esquemas que vocês acharem necessários, façam as comparações de outras estruturas, tá? E vamos para em frente. Outros termos que são mais tranquilos agora, posterior, anterior, inferior e superior. Então, posterior tudo indicado mais próximo ao dorso, anterior mais próximo ao ventre, então tudo que está anteriormente. Inferior mais próximo ao plano podálico, mais próximo aos pés. Superior mais próximo ao plano cranial, mais próximo da cabeça. Tá? Então, eu comparo cabeça com tronco. Cabeça é superior, o tronco é inferior. Poxa, mas tem um pescoço no meio. Então, cabeça é superior, tronco é inferior e o pescoço é médio. Tá? Aqui, nesse caso, nós não vamos utilizar o termo medial e nem o termo intermédio. Por que que eu não uso medial e por que eu não uso intermédio? Vocês já sabem disso. Então, lá, superior, médio e inferior. Tá? Ah, e do anterior? Então, nariz, orelha e o osso aqui da posterior, que é a escápula, né? Então, anterior, médio e posterior. Tudo bem? Poxa, professor, então quer dizer que uma mesma estrutura, como é o caso do nariz e da orelha, elas podem ter comparações diferentes? Podem, né? Então, você tem que observar sempre quais são as estruturas que eu estou comparando.
Quando eu comparo nariz, olho e orelha, eu tenho mediano, medial e lateral. Quando eu comparo nariz, orelha e a escápula, eu tenho uma estrutura na frente, eu tenho uma estrutura atrás, eu tenho uma no meio. Então, anterior, médio e posterior. Então, fiquem atentos a isso. Façam outras comparações. Se tiverem dúvidas, me perguntem, mandem uma mensagem lá no grupo. Tá? Não fiquei com dúvidas. Essas duas comparações são interessantíssimas. Proximal e distal. Nós já vimos esses termos. Lembram das falanges? Falange proximal, falange média e falange distal. Poxa, então quer dizer que o médio eu posso usar para várias outras comparações. É isso mesmo. Tá? Bom, proximal e distal nós vamos utilizar apenas para os membros. Então, para o membro superior e para o membro inferior. Tudo bem? Eu não vou usar proximal e distal para a cabeça, eu não vou usar proximal e distal para o tórax, eu não vou usar para o abdômen. Proximal e distal são termos utilizados para o membro superior e para o membro inferior. Proximal, então, é tudo que está próximo da raiz do membro. Lembram? Nós vimos isso na aula prática. Raiz do membro superior, a cintura ou cíngulo escapular. Raiz do membro inferior, cintura ou cíngulo pélvico. Né? E a parte distal é o que está mais longe dessa raiz. Então, eu comparo. Vamos pegar aqui a nossa comparação dos ossos que nós já vimos, do membro superior, por exemplo. Esse osso aqui é a clavícula, esse osso é a escápula. Esses dois ossos sempre serão proximais, porque eles formam a raiz do membro. Tá? Então, toda vez que tiver escápula, toda vez que tiver clavícula, os dois já são proximais, porque eles fazem parte do começo do membro. Então, esses dois são proximais, todos os restantes serão distais nessa comparação. Então, escápula e clavícula proximal, húmero distal. Escápula e clavícula proximal, rádio e ulna distal. E assim por diante. Agora, se eu comparar o húmero, né, com a ulna, aí muda, porque daí o húmero está mais perto da raiz, então o húmero é proximal, a ulna é distal. Poxa, mas aí na prova cai assim, comparação entre a ulna e os ossos do carpo. Então a ulna vai ser proximal e os ossos do carpo vão ser distais. Beleza? Essas comparações, elas dependem da posição anatômica correta dos nossos ossos. E nós vimos isso já na nossa aula prática. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato, né, no grupo, no chat, alguma coisa assim que eu respondo. Beleza? Outro termo importante e que vocês vão usar muito são os termos de ipsilateral e contralateral. Ipsi é igual, né? Então, do mesmo lado. Contra, diferente, dos lados opostos. Então, são ipsilaterais. Olha aqui, ó. O fígado está do mesmo lado que a vesícula biliar. O estômago está do mesmo lado que o baço, são do mesmo lado. Tá? Então, tudo que está do mesmo lado a gente chama de ipsilateral. Quando eu comparo agora o fígado com o estômago, fígado do lado direito e estômago do lado esquerdo. Então, fígado e estômago são contralaterais. Os pulmões estão dos lados opostos, né? Então são contralaterais. Tudo bem? Isso é bem tranquilo. Outro termo importante é o termo de superficial e profundo, né? Então isso faz parte de que superficial está mais próximo da superfície e profundo está mais longe da superfície, né? Então, em superficial eu tenho pele, né? Aí nós tínhamos lá as camadas da pele, né? A derme, a epiderme e a derme. Essa imagem aqui, então eu tenho a pele formada pelas suas duas camadas, a epiderme, depois a derme. Abaixo da pele eu tenho o tecido subcutâneo, tela subcutânea, que é gordura. Abaixo da gordura eu tenho uma fáscia superficial,
né? Tá mostrando aqui a face superficial. Depois da face superficial, eu tenho músculos, né? A primeira camada de músculos. Aí eu tenho face profunda, segunda camada de músculos, né? E os ossos. Então é pele, tecido gorduroso, tecido adiposo, fáscia superficial, músculos, fáscia profunda, músculos profundos e ossos. Essas são a disposição dos tecidos corporais, né, de superficial para profundo. Tudo bem? Ficou dúvida? Então, só relembrando a última parte, eu peguei uma parte aqui do tronco, do tórax, onde eu tenho as costelas, e estou separando essas camadas. Então, eu tenho aqui a camada superficial, pele, epiderme, derme, tela subcutânea ou hipoderme, fáscia superficial, músculo, fáscia profunda, músculos profundos e ossos. Beleza? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, mandem suas perguntas, suas dúvidas que eu respondo. Aqui é uma tabela de termos, né? Eu mandei isso para vocês na atividade. Eu não vou descrever cada um, mas escreve cada um dos termos que nós já vimos, tá? Para vocês relembrarem. É importante que vocês leiam, que vocês guardem bem isso. A partir desses termos, eu tenho aqui vários outros termos também. Já mandei para vocês lá na sala de aula, tá? Então, você já tem acesso a isso em documento de imagem. Em relação a esses termos, a nossa atividade que está lá para vocês tem uma imagem igualzinho a essa, com várias setas como essas que vocês vão ter que preencher, né? Eu deixei duas aqui e mais essa para mostrar isso para vocês, como é que vocês vão preencher. Então, aqui eu tenho cranial, mais próximo do plano na cabeça, e caudal do que está inferiormente. Vamos colocar essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho o plano mediano, essa linha bem no meio é o plano mediano. Essa seta indica tudo que está mais próximo do plano mediano. Então, quem que está mais próximo do plano mediano? Tudo que está afastado do plano mediano. Tá? Quando você vê essa curva aqui, quer dizer que eu estou olhando a face posterior, eu estou olhando lá para trás. Aí é a parte dorsal. Então, aqui eu tenho a parte dorsal e aqui também. Ok? Então, essa atividade está lá, tem todos os termos descritos lá na figura, naquele que eu passei para vocês, é bem fácil. Então, o nosso corpo, ele tem essa estrutura, né? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e os membros, né? Então, na cabeça, vocês vão ver que tem várias outras divisões. Então, essa aqui é uma divisão que vocês aprenderam, né? Viram isso aqui. Nós vamos agora ser um pouco perversos, né? Porque ela aumenta, tá? Então, eu tenho subdivisões dentro disso aqui tudo. Então, essa imagem também está lá para vocês fazerem essa atividade. Tem nos livros textos, né, da biblioteca virtual, né, que vocês podem acessar lá no Pérgamo. Pode pegar o livro, né? Inclusive alguns livros são exatamente a mesma figura, vocês só vão copiar e vão indicar onde estão. Mas é importante que vocês saibam por que isso. Essas regiões corporais, elas são utilizadas depois para que vocês possam fazer as descrições, né, na prescrição de enfermagem ou numa prescrição, né, de uma lesão, de um trauma. Então, eu não vou colocar lá cabeça, testa, eu vou colocar região frontal. Então, a lesão ocorreu na testa. Não, não é na testa que você vai colocar. Vai colocar a lesão na região frontal, né? Então, eu tenho os termos corretos para essas regiões, tanto anteriormente quanto posteriormente. Tranquilo? Então, espero que vocês aproveitem a nossa aula, que vocês gostem, que vocês estejam aprendendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu fico à disposição de vocês, né? Eu já vou postar uma outra parte da aula daqui a pouco, que é do sistema esquelético. Vocês vão assistir duas partes hoje, mas a atividade é só sobre o sistema, sobre a parte introdutória, ok? Um grande abraço a todos, bons estudos e se cuidem.